Está começando o Maravilha. Militarização das escolas. Maravilha hoje recebe Glaucia Helena Gomes, presidente do Conselho Municipal de Educação e diretora de Escola Municipal. Lucas Cariganato, vice-presidente do Conselho Municipal de Educação e doutorando em Educação. Muito obrigada pela presença de vocês. Vou começar com uma provocação. Se a militarização das escolas é tão boa assim, por que a gente só pensa em militarizar as escolas públicas? Por que as escolas privadas estão longe de um projeto como esse? Se é bom, deveria ser para todos ou não? Saudar aqui, acho que é muito importante a gente estar falando sobre esse assunto, Olga, Glaucia. Recentemente a Carta Capital publicou um texto de um sociólogo espanhol, Miguel Arroyo, em que ele fala exatamente, ou seja, ele vai refletir exatamente sobre esse teu questionamento, Olga. E trazendo para a nossa realidade aqui em Caxias, essa ideia de militarizar escolas, né, nessa proposta de cívico-militares, o projeto do governo federal. Em Caxias ele se apresentou pela intenção do prefeito para escolas de regiões em vulnerabilidade social da nossa cidade. E isso expressa exatamente a lógica que esse projeto tem, que é de criminalizar os pobres. A primeira questão é essa, ou seja, nós não temos um projeto de militarização da rede privada, né, porque a concepção pedagógica em geral das escolas privadas é outra, né? E a sociedade, e especialmente nesse momento, os nossos governantes, eles entendem os nossos alunos da escola pública e de regiões de periferia como infratores, como possíveis criminosos. E pelo desconhecimento da escola, ou seja, da sistemática da escola, né, da construção da legislação e do sistema educacional brasileiro, se vem com essa falácia conservadora de que militarizar e de que criminalizar a juventude e os professores, porque eu acho que esse também é outro elemento para a gente pensar, né, essa ideia dos professores como subversivos, de que isso resolverá os problemas da violência. Eu encerro essa fala aqui no primeiro momento, citando o exemplo da minha escola. Eu trabalho numa escola na região Santa Fé, no bairro Santa Fé, Escola Angelina Sais Comanduli, uma escola que tem quase 60 anos, e que em quase 60 anos essa escola nunca teve uma pichação. Aliás, teve nesse ano, nesse contexto, mas até então essa escola, numa região de periferia, em que a comunidade sofre um grande preconceito por viver lá, a escola nunca teve esse tipo de problema posto na escola, ou seja, pelo trabalho pedagógico dos professores. E o que a escola precisa não é de militar. Militar serve para garantir a soberania. E as questões pedagógicas são postas para os professores, para a comunidade, para os alunos trabalharem. Então acho que é um pouco para a gente começar essa discussão. Eu gostaria de acrescentar que, primeiro, obrigado pelo convite, eu gostaria de acrescentar que a propaganda que é feita em cima da escola cívico-militar, ela distorce, e aí as pessoas vão acreditando que realmente é um projeto vencedor. Quando eles divulgam que o IDEB das escolas militares é um IDEB maior que das demais escolas. Sem entender que, por exemplo, eles não divulgam que para entrar numa escola militar há um processo de seleção. Então, quem está na escola militar já é um público selecionado, já passou por um processo. E a gente diz, então, se nós abandonássemos a nossa questão de público, de uma escola aberta para todos, e fizéssemos uma seleção, com certeza nós conseguiríamos alcançar os IDEBs assim que eles desejam. Então é muito complicado isso, porque essa fala do Lucas remete à comunidade. Há uma falsa sensação de segurança, de que os filhos vão estar protegidos dentro da escola e de que a sociedade vai estar protegida tendo militares, né, atuando. Então é uma problemática assim, bastante grande. Eu acho que os professores têm que estar muito conscientes de que eles vão estar perdendo a autonomia que é garantida pela LDB, a autonomia da escola, da escolha da sua proposta pedagógica, do seu projeto pedagógico. Dizem assim que há um fortalecimento, a cívico-militar vai fortalecer os valores.
Isso é uma afronta para nós que trabalhamos tanto com essas comunidades e que trabalhamos diuturnamente a questão de valores. Não é como se estivesse dizendo que o professor não é capaz de fazer aquilo que sempre ele fez? Com certeza. Nós estamos perdendo o empoderamento do professor. E aí preocupa muito porque a divulgação que fala é uma divulgação também que ela tem assim umas nuances muito contraditórias. Quando diz que eles não vão estar envolvidos em situação didático-pedagógicas, mas diz que eles vão ser apoio à gestão educacional e à gestão escolar. E aí, se a gente for buscar o conceito de gestão educacional, a gente vai ver que está remetendo a um macro, são aos sistemas, sistema municipal de educação, sistema estadual de educação e sistema nacional de educação, que cada um tem o seu órgão normativo e o seu órgão executivo. Exemplo de Caxias do Sul, Conselho Municipal de Educação, órgão normativo, e Secretaria Municipal de Educação, órgão executivo. Então, quando fala nessa proposta do governo federal de gestão educacional, está, de certa forma, interferindo na relação dos sistemas. E aí diz que é na gestão educacional e que é na gestão escolar. E a gestão escolar é diretamente o fazer pedagógico da escola. É a autonomia da instituição escolar. Então, penso que é bem problemático, né, essa proposta. E só me permite uma parte, Glaucia, esse questionamento que a Olga fez, né, nessa questão da função dos professores. A LDB é uma construção a duras penas, né, anos após a redemocratização do Brasil, e no artigo 3º da LDB, nos princípios do ensino, né, nós temos a liberdade de aprender a ensinar, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. E quando a falácia, o canto da sereia de que os militares trabalharão com valores, eu fico me questionando o que os professores fazem. Se um professor da rede municipal de Caxias, que vai lá para o Santa Fé, que vai para uma escola do interior em Vila Cristina, que vai para o Caldas, numa região mais central, para o Catulo, ou para qualquer uma das nossas escolas, na manhã, na tarde, nas escolas de EJA, no Ellen Keller, que é uma escola de modalidade especial, ou todas, né, partindo aqui do nosso território, ou seja, os colegas estão a todo momento trabalhando com valores, numa conjuntura de violência, de desvalorização da escola, onde os nossos governantes não nos respeitam, os governantes do Palácio do Planalto e os governantes da Alfredo Chaves, e eu não sei precisar a rua da Secretaria Municipal de Educação aqui em Caxias, mas todo mundo sabe onde fica. Os professores estão a todo tempo trabalhando com valores nessa condição que nem sempre é a ideal. E aí quando a gente... E aí a preocupação de que os professores também precisam se empoderar e se dar conta disso. Porque quando nós, enquanto profissionais da educação, aceitarmos esse tipo de proposta, segundo o professor Miguel Arroio, da qual eu tenho total concordância, nós estamos assinando um atestado de incompetência ao nosso trabalho, né? Então acho que esse é um outro elemento muito importante. Cito como exemplo Flores da Cunha. Flores da Cunha é um município que aderiu à proposta das escolas cívico-militares do governo federal. Tem alguns colegas na minha escola que atuam na escola que foi escolhida, e os relatos são muito distintos daquilo que a gente conhece como escola. A discussão de projeto político-pedagógico, para falar de algo bem simples, e regimento, isso acaba. À medida que vai se estabelecer uniforme, entrada, exclusão de aluno, etc, etc. E esses colegas já não querem mais ficar naquela escola, né? Caxias, o prefeito propôs isso como um projeto piloto, e inclusive a secretária de Educação ofereceu isso como um presente aos 7 colegas professores que estão diretores das escolas, e isso foi rechaçado, né? Ainda bem que a rede mostrou essa maturidade, mas é para a gente ter uma ideia, que é o canto da sereia, é uma falácia que não resolve o problema da escola. Eu costumo dizer que é como apagar fogo com gasolina. É como apagar fogo com gasolina a gente achar que militar, né, com coturno e arma, vai resolver o problema
né, da violência, que não é um problema específico da escola, mas que é um problema da sociedade, né? É como se a violência estivesse dentro da escola e não fosse fora, a escola só o reflexo disso. E bem importante também, assim, que nós estamos muito preocupados com a questão pedagógica. Isso eu penso que é a nossa linha de frente. Saber como vai se dar esses processos pedagógicos. Agora, nós não podemos esquecer do sucateamento da educação, da falta de verba, e que esses profissionais militares da reserva, né, serão recompensados, eles receberão um salário para voltar. E, segundo o projeto do governo federal, quem tem que dar conta do salário é o município. Então, seria, no momento de aceitar uma escola cívico-militar, quem tem que fazer o pagamento desses profissionais que estavam na ativa é o município de Caxias do Sul, no caso, né? Deve ser o de Flores da Cunha, que foi a primeira que a gente tem notícias que já está implantando, em processo de implantação. Então, na verdade, assim, nós, enquanto professores, né, a duras penas recebemos um salário, né, temos que dar conta de muitas situações da escola que, com certeza, a grande maioria, né, colabora com o seu salário para o seu espaço pedagógico, seja na compra de livros, na compra de material, na ajuda do estudante que vem sem, né, que não tem acesso a esses materiais, enfim. Mesmo assim, né, há uma proposta de colocar uma pessoa para dentro da escola e essa pessoa vai receber um salário que poderia, né, que a gente vem vendo que está todo mundo discutindo, que não temos condições de pagar salário, o Estado é esse parcelamento, enfim. E aí... Fiquei pensando nisso, Glaucio, porque tem uma escola estadual, né, que já aderiu em Caxias. Sim. E aí eu gostaria de saber, já que tu estás trazendo que o município, no caso, deverá ser o Estado, né, se o salário desse militar, dos militares atuantes nessa escola estadual também será parcelado. Né? Porque dos professores está sendo parcelado há muito tempo, né? Não, com certeza não, porque a gente sabe que até nessas questões da própria Previdência, né, eles têm prerrogativas e regalias, né? É privilegiado, né? Então, assim, na verdade, eles não fazem parte deste grupo. E é aquilo que, por um certo lado, nos tranquiliza quando eles afirmam no projeto que esses profissionais não farão parte dos profissionais da educação. Se por um lado a gente fica assim, bom, ótimo, eles não poderão ser chamados de profissionais da educação, mas é bem nessa outra intencionalidade. Se eles não são profissionais da educação, o regime que vai regrar a sua conduta, que vai regrar o seu pagamento, enfim, é outro regime, é um regime especial. Então ele vai estar dentro de uma escola, com profissionais da educação que estão sob um regime jurídico e eles estão, de certa forma, protegidos por um outro regime. E aí é o que o Lucas também coloca. Né? Quer dizer, não é só uma violação de direitos, talvez, dos estudantes, que vão ter que cortar o cabelo, que vão ter que se vestir, né, adequadamente, segundo o que eles consideram, né, descaracterizando tudo aquela diferença maravilhosa que a gente enxerga. Né? A diversidade, O negro com o cabelo mais, né, que foi tanto tempo para conseguirem, né, andar assim, né? Os meninos que começam com suas barbas, né, na adolescência, quer dizer, não há essa possibilidade. Não há essa possibilidade. Então, eu acho que não só os estudantes vão estar sofrendo com essa violência, como também os professores, os profissionais que estão circulando pela escola, porque vai haver um patrulhamento também do meu pensamento. Né? Então, assim, talvez eu não coadune com a proposta e com a gestão que eles vão estar fazendo, e aí quais são, né, as interferências que eu vou sofrer enquanto uma servidora. Eu fico... Uma outra questão, do ponto de vista da academia, hoje o que se produz e o que se discute são, a partir de exemplos positivos que nós temos no sistema educacional brasileiro, por exemplo, em municípios e estados. Se nós pensarmos o IDEB, uma série de avaliações externas, nós temos inúmeros estados, 2 ou 3 estados da região Nordeste e várias cidades da região Nordeste que são os que apresentam, né, nos últimos anos, os melhores resultados.
Não vamos entrar no mérito dessas avaliações externas, de como se analisam essas informações, mas as análises quantitativas nos apresentam isso. Em nenhum desses estados, em nenhum desses municípios, se pensa nessa lógica de militarizar para qualificar, para melhorar, né? Para aprofundar o processo de construção pedagógica. Muito pelo contrário, é exatamente na valorização da diferença, né, naquilo que o Leoberto Branquer, doutor desembargador agora, propõe e trabalhou na justiça restaurativa, ou seja, mediação de conflitos. Na mediação de conflito, no processo dialógico. E de maneira nenhuma, né, pensar nessa falsa ideia. Vejam, isso é importante. Nós temos várias escolas militares no Brasil, escolas de modalidade militar, que são organizadas. Ou seja, eu lembro em Porto Alegre o caso de uma escola que é gerida, organizada pela Brigada Militar. Não é o caso. Nós estaremos em escolas regulares dos diferentes entes federativos, estados e municípios, que são cívico, entre aspas, cívico, mas militares, onde os diretores deixarão de ter gerência sobre vários processos e onde a abordagem, eu fico pensando no caso de Caxias, na construção que a gente teve com a Guarda Municipal. E eu não vou citar o nome dos colegas, mas vários guardas municipais que têm um trabalho em parceria com as direções, e a Gláucia, que é diretora, pode até falar mais sobre isso, e que tem uma abordagem que é uma abordagem de um caráter pedagógico, Verdade. ou seja, são colegas, servidores municipais, há todo um trabalho dentro da Guarda, para que esses colegas, né, possam estar dialogando com a gurizada quando necessário. E aí o que a atual gestão faz? Ela desmobiliza, desestrutura a guarda, né, tira toda a autonomia dos colegas da guarda para estarem nas escolas, e em contrapartida, ao mesmo tempo que ela faz isso, ela potencializa essa ideia, né? O prefeito tentou e não conseguiu com esse projeto piloto, mas cabe nós lembrarmos que Caxias é é um dos municípios que está na fila de espera do MEC para o projeto Escola Cívico-Militar, né? Isso que o Lucas traz é bem importante, porque inclusive esse desmantelamento, eu até me confundi na palavra, desmantelamento da Guarda Municipal é porque a Guarda estava estruturada em eixos, e um eixo era a prevenção. Prevenção à violência, à drogadição, e era um trabalho que eles afirmam que continua, mas despotencializou mesmo, né? Porque tiram os recursos, tiram as pessoas para trabalhar, tiram a viatura para estar próxima, então esse projeto... E a gente já conhece isso porque antes de nós termos a Guarda Municipal, a gente tinha a Polícia Militar, que eu me lembro mesmo na escola, em Caxias Sargento Municipal, Maria. Sargento Maria, que tinha um trabalho fantástico para trabalhar junto com a gente a questão pedagógica realmente de acolhimento, de não violência, mas de papel de educação realmente, né? Que não é chegar, botar o coturno ou se perfilar em fila, cantar o hino como se isso fosse construir alguma coisa em termos de educação de fato, né? E que aos pouquinhos o que vai terminar acontecendo? Acaba, né? Simplesmente hoje a gente não fala mais em polícia militar, que tenha um trabalho educativo. Muitas vezes a gente tem até algumas dificuldades e a gente na própria escola tenta evitar isso, pelo tipo de abordagem que é feita com os nossos alunos, né? E a gente sempre teve como professor aquela ideia, né? O policial ou o militar longe do aluno, porque a abordagem que tu faz com ele, ela é uma abordagem que tem uma outra relação. Não, inclusive assim, das escolas que foi oferecido esse presente, né? Algumas, que daí nós fizemos inclusive reunião com todos os diretores para que nós tivéssemos um posicionamento dos diretores a respeito disso. E uma das coisas que foi salientado, especialmente por uma diretora que tem uma situação bastante complicada na sua escola, que sempre teve, e que agora as coisas amenizaram, ela disse, nossa, tanto tempo, né, na tentativa de conversa, de mediação de conflito, né, de conquista desse estudante. Ela disse, no momento que eu colocar alguém lá, né, não precisa estar armado, mas apenas de farda, todo o trabalho que eu fiz vai por água abaixo. Toda a construção, a relação pedagógica construída... Porque na sociedade, essas crianças, esses adolescentes, eles são recriminados. E eles estão na rua e do nada vem um atraque. Né? E aí por quê? Porque é negro, porque não está bem vestido, porque não sei o quê, porque estão em 4 ou 5. Então agora, assim,
Na rua eles são vistos como os, né, marginalizados, não vou dizer marginais. Enfim, dentro da escola, qual é o posicionamento que eles vão ter? Que é o espaço seguro. A gente sabe, tem dados já coletados dizendo que é na escola que se descobre a violência sexual das crianças, né? Os estupros ou as tentativas, a intimidação de drogaditos que tem ao redor. Então, assim, na escola é o espaço onde eles têm para se mostrar, para se dizer e para pedir socorro. Né? Então, assim, fica muito complicado a gente entender no processo que Caxias... Bom, se isso vai dar certo em outro lugar, não se sabe, mas eu tenho certeza, e o Lucas tem certeza, eu tenho certeza que tu tem certeza, que em Caxias do Sul vai ser um retrocesso e nós vamos jogar fora todo o nosso empenho, nossa vontade, né, de estar fazendo esse trabalho com essas crianças e com esses jovens por água abaixo. Acho que tem toda uma relação construída pedagogicamente, de afeto, de proximidade, para que um aluno chegue no professor e peça esse socorro a que tu te refere. Isso é uma construção, né, de um grupo de trabalho, de um coletivo que está dentro da escola, que olha para o aluno, né, tendo o compromisso do conteúdo, mas aquele conteúdo não vem desvinculado da vida desse ser humano, né, que precisa, muitas vezes, olhar para o professor de uma outra forma. E aí a gente fica pensando, como é que isso, na verdade, vai se dar? Vocês acreditam que esse processo que se construiu socialmente de desqualificar e desacreditar o professor ocorreu tendo em vista o que vinha logo depois como tentativa de implementar? Eu nem diria que é um projeto educacional, porque a gente não vê nenhuma proposta de fato educacional. A gente vê uma ingerência dentro da escola. Dentro da escola. O que vocês acham que houve uma construção nesse sentido? Porque os dados, as pesquisas mostravam que o professor era alguém acreditado dentro da sociedade. E parece que no último ano aí... É um vilão. Ele se transformou no bode expiatório de todas as mazelas dos problemas da sociedade, recaíram sobre as suas costas. Será que tem um jogo de interesses nessa desconstrução da figura do professor? Eu fico pensando que, do ponto de vista histórico, em todos os momentos que nós tivemos em momentos de exceção, né, e de ditaduras civis ou militares, em todos esses momentos a figura do professor era sempre um dos principais alvos, né? Sejam os profs, né, da educação básica ou os profs do ensino superior, ou seja, mas esse ser pensante que inclui, que abraça, ele pode ser um risco a quem entende a sociedade, o Estado como seu, né? E acho que a gente vive um processo, por mais que nós estejamos numa democracia que é recente, que é frágil, e enfim, as pessoas, acho que está cada vez mais evidente, né, os retrocessos e como a nossa democracia tem sido vilipendiada, né, numa série de fatores. E com essa ascensão do conservadorismo, o retorno, né, o que sai do armário, hoje cada vez mais forte. Nós em Caxias, há pouco tempo atrás, tivemos que se mobilizar pela não aprovação de um projeto do prefeito contra a ideologia de gênero. E o bode expiatório fica o professor, como se o professor fosse o subversivo, como se o professor fosse o responsável pelos males da sociedade. Quando esse especialmente na educação básica, né? Penso que no ensino superior também, mas acho que na educação básica fica mais evidente. Fica mais evidente, porque se estamos universalizando, foi universalizado o ensino fundamental, é o espaço de acolhimento e de inclusão. Eu quero dizer para vocês que no Brasil, o braço do Estado, o representante do Estado que consegue estabelecer uma relação de autoridade positiva é a escola. É a escola. E se a escola deixar de ser esse espaço de acolhimento, que nós vamos ter aquele aluno que não vai aceitar o tipo de relação autoritária, impositiva que vai se estabelecer, que vai resistir a cortar o cabelo, porque o cabelo é a sua identidade, que vai ter, de repente, um piercing que certamente não incomodará, né, a um militar que ali estiver. Como é que essas questões... A gente pensa assim que... Eu tive relatos até de professores dessa escola que vai ser implantada em Flores da Cunha, que os professores vão ser proibidos de pintar as unhas, né?
Não pode entrar professor com unha pintada. Então, se para o adulto está sendo feito essas imposições, imagina-se para, né, os adolescentes e para as crianças. Eu acredito assim que se houver um grande número de escolas, nós vamos ter também um número de abandono e de evasão bastante grande. Muito significativo. Porque se com todo esse afeto, vai em busca, conversa, quando a criança ou o adolescente volta, na grande maioria das vezes, porque uma das coisas que desvaloriza muito o profissional, o professor, a escola, é porque eles pegam 2 ou 3 casos e consideram isso como se fosse a maioria. Não, existem casos em que realmente a criança, quando está evadida, quando volta, não é acolhida. Mas na grande maioria, ela é acolhida. É um plano pedagógico para ela, há uma flexibilização de conteúdos, de avaliações, enfim. E aí, como fica tudo isso? Né? Mesmo assim, nós ainda temos um certo grau de evasão e abandono, vai ser, né, muito maior. Porque, inclusive, aquele programa que tínhamos do ProEd, eu tive um aluno que nós fizemos de tudo para ele ir. Ele tinha, inclusive, assim, eu levei a família para fazer, porque precisava fazer a carteira de trabalho. Eu levei a família, mas a mãe se recusava que ele fizesse parte, né? Que ele participasse. Então, assim, é muito problemático, né? É uma situação que nós vamos ter depois muito tempo para tentar reverter. Muitas encarnações, talvez. Nós estamos, infelizmente, nos encaminhando para o final do programa. Eu gostaria, assim, que vocês deixassem uma falinha final para elucidar e dizer que talvez algumas pessoas estejam se iludindo com algo que é uma desconstrução de algumas coisas que foram construídas a duras penas na escola pública. Eu entendo que a gente vive um processo, né? Na história nada é permanente, os processos passam. Esse processo que a gente vive, o momento, a conjuntura, né? É de conservadorismo, é de gestores, de pessoas descomprometidas que nos governam, e eu entendo que a população, né? Que as pessoas, que os professores precisam ter bom senso, né? Pelo respeito, pela valorização do que foi construído no sistema educacional e principalmente na nossa rede em Caxias do Sul. Rede essa que teve Paulo Freire, né, a década de 80 e tantos especialistas e ótimos professores forjados na luta de uma escola inclusiva e democrática. Eu penso que nós temos na rede municipal cerca de 43 mil estudantes, né? Esses estudantes, eles têm pai, têm mãe, têm família, têm um cuidador, né? Alguém que olha por ele. Eu acho que nesse momento é importante que o professor e a família reflitam aonde está o meu filho hoje, em que espaço ele está, como é o comportamento dele, o que ele traz de valores para a sua vida e para a vida familiar também, e fazer esse comparativo de 43 mil estudantes, quantos de fato nós talvez não temos competência, como querem dizer, para dar a volta, né? Então, assim, eu acho que é um número bastante significativo, que nós temos ótimas experiências em Caxias do Sul e que nós não podemos jogar tudo isso fora na ilusão de que as crianças estarão protegidas se tiver um militar dentro da escola. Maravilha, agradece muito a presença de vocês, muito obrigado pela importante contribuição que vocês trouxeram. Lembremos sempre que educação é fundamental, é muito importante. Professores são formados para trabalhar com a educação. Há toda uma formação pedagógica e é isso que a gente quer assegurar. Uma educação de qualidade passa pela atuação pedagógica dos professores na escola.